Olá! Hoje a gente vai mergulhar em um sistema que não só conectou continentes, mas que basicamente construiu o mundo como a gente conhece. É uma história sobre comércio e tecnologia, mas também sobre uma tragédia humana em escala global. Bom, para começar, vamos pensar nisso aqui como se fosse uma máquina gigantesca. O comércio triangular era um ciclo que funcionava assim. A Europa mandava produtos, tipo tecidos e armas, para a África. De lá, milhões de pessoas eram capturadas e levadas como escravizadas para as Américas. Nas Américas, essa mão de obra forçada produzia matérias-primas, como açúcar e algodão, que eram então enviadas de volta para a Europa, enriquecendo os impérios. Um ciclo que se retroalimentava com um custo humano que a gente nem consegue medir. Pois é, mas aí fica a pergunta, né? Como é que uma coisa tão complexa e tão devastadora foi montada? O que estava por trás da construção desse sistema? Para a gente entender isso, a gente tem que ir direto no que movia tudo: uma fome, uma sede insaciável por riqueza, que estava concentrada lá nos reinos da Europa. A ideologia que guiava essa busca toda tinha um nome: mercantilismo. A ideia era bem direta. A riqueza de um país era o que definia o seu poder. E essa riqueza, bom, vinha da quantidade de capital que o Estado conseguia juntar e controlar. E a lógica por trás disso era até simples, mas bem implacável. Primeiro, o metalismo. Poder era ter ouro e prata guardado. Quanto mais, melhor. Segundo, balança comercial favorável. A meta era sempre vender mais para o mundo do que comprar dele. E para fechar o pacote, o protecionismo. Colocar impostos bem altos em produtos estrangeiros para forçar todo mundo a comprar o que era produzido localmente. Era um sistema todo desenhado para acumular. E quem é que estava botando lenha nessa fogueira toda? A burguesia. Era uma classe social nova que vivia nas cidades, totalmente ligada ao comércio. Foram eles que entraram com o dinheiro e com a energia para fazer essa expansão global acontecer de verdade. E claro, esse motor econômico tinha um parceiro político perfeito: o absolutismo. Todo aquele lucro, todo o ouro e a prata que vinham do comércio iam direto para as mãos dos reis. E eles usavam essa fortuna para fortalecer o próprio poder, para financiar exércitos gigantescos e para bancar suas ambições de construir impérios. Ok, então a gente já entendeu a motivação, o porquê de tudo isso, agora falta o como. Ou seja, qual foi a tecnologia, o conhecimento que tornou essa exploração toda possível. A gente precisa se colocar na cabeça de alguém daquela época. O mundo conhecido por um europeu do século XV era basicamente a Europa, um pedaço da Ásia e o norte da África. O resto era um grande mistério, um oceano sem fim. E isso, claro, era um convite e tanto para a exploração. E esse mapa aqui muda tudo. Em 1507, o cartógrafo Martin Waldseemüller não só desenhou um novo continente no mapa, ele deu um nome: América. Isso foi muito mais do que um detalhe geográfico. Foi a criação psicológica de um novo mundo, um lugar pronto para ser explorado e, infelizmente, explorado. Com esses novos mapas e com navios melhores, reinos como Portugal saíram na frente. Foi um passo de cada vez. Primeiro, a conquista de Ceuta, na África, em 1415. Depois, a ousadia de contornar o sul do continente. Aí, a chegada à Índia e, finalmente, em 1500, a chegada ao Brasil. Aos poucos, uma rede global de colônias e rotas comerciais foi sendo tecida. Bom, e agora a gente chega na parte mais difícil. No, no coração sombrio de todo esse sistema, a gente vai falar sobre a base humana que sustentou essa máquina de riqueza. E aqui, a gente precisa entender uma coisa fundamental. A escravidão que os europeus criaram não era a mesma coisa que as formas de cativeiro que já existiam em algumas sociedades africanas. Antes, uma pessoa podia se tornar cativa por dívida ou como prisioneira de guerra. Era uma condição, não quem ela era. Já a escravidão atlântica foi outra coisa. Ela era baseada em raça. As pessoas foram transformadas em propriedade, em objetos. Uma condição permanente que passava de mãe para filho numa escala industrial e transcontinental. 10 a 20 milhões. Esse é um número. A estimativa de quantos africanos e africanos foram arrancados de suas casas e transportados à força para as Américas. É a maior migração forçada de toda a história da humanidade. Um número que a nossa mente mal consegue processar. A travessia do Atlântico, a chamada Passagem do Meio, era em si um sistema de desumanização. As pessoas eram capturadas com violência, separadas de suas famílias, marcadas com ferro quente como se fossem gado. Depois, eram acorrentadas nos porões escuros e lotados dos navios, onde fome, sede e doenças se espalhavam.
O objetivo era claro: tratar seres humanos como se fossem apenas carga. Pois é, e um sistema como esse, que durou séculos, ele não some do nada. As marcas que ele deixou, bom, elas estão aí, bem visíveis, até hoje. Os impactos foram gigantescos e permanentes. Para os povos indígenas das Américas, significou a destruição de suas sociedades por doenças e violência. Para a África, uma desestruturação social profunda e a perda de milhões de pessoas, o que ajudou a criar as bases da pobreza que vemos hoje. E para os descendentes de africanos espalhados pelo mundo, a diáspora, foi a criação de desigualdades e de um racismo sistêmico que a gente ainda luta para superar. E isso não é só uma impressão, não. Tem muito estudo sobre isso. Olha só o que o historiador José Rivaire Macedo diz. Ele conecta diretamente o tráfico de pessoas daquela época com a pobreza estrutural que afeta o continente africano hoje, a linha direta. E tudo isso nos leva a uma pergunta final, talvez a mais importante. Será que aquela lógica mercantil, a lógica de extrair riqueza de um lugar para beneficiar outro, realmente desapareceu? Ou será que ela só mudou de roupa e continua funcionando de outras maneiras no mundo de hoje? Fica aí a reflexão.